Bom, então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a presença de cada um de vocês e hoje vamos desvendar um pouco sobre o IDAL, licenciamento e outorga, inovação trazida aí pela resolução conjunta SEMAD-FEAM e GAN, número 3.263 de 2023. Não temos aqui, né, a pretensão de esgotar esse tema, muito pelo contrário, mas o intuito maior é despertar, né, nos senhores, nos colegas, a importância cada vez maior da boa gestão dos empreendimentos, né, que são dos nossos clientes, também dos nossos parceiros. Bom, as análises de renovação de licenciamento ambiental, elas sempre se apoiaram, né, nos resultados, no demonstrativo, né, pelos empreendimentos, do cumprimento das condicionantes e das medidas mitigadoras que foram colocadas durante a vigência da licença. E até então a gente observava a questão da tempestividade do pedido de renovação e a apresentação do relatório, né, o RADA, que era o relatório de desempenho ambiental. Só que este modelo, né, o modelo até então adotado, ele se mostrava relativamente frágil pela ausência de padronização na análise do cumprimento dessas condicionantes e também da eficácia, né, das medidas mitigadoras que foram colocadas para o empreendimento. Então, é um grande volume de dados e informações para se analisar, né, e também o que a gente percebia era um excesso de discricionariedade por parte do analista e o processo acabava se tornando mais moroso. Então, a ideia desse novo modelo, que é o IDAL, Índice de Desempenho Ambiental, tem o objetivo de fornecer um suporte para mensurar o desempenho demonstrado pelo empreendimento durante a vigência da licença, com o cumprimento das suas condicionantes e também das suas medidas mitigadoras. O que se espera disso tudo? Né? Uma maior celeridade na análise do pedido de renovação com uma padronização. Então, a gente ter uma forma padronizada para o estado todo de análise do cumprimento de condicionantes e de avaliação dessas medidas, e dessa forma, né, de acordo com a fórmula criada para o desempenho ambiental e também de outorga, muda a forma de entrega dessas informações para o órgão, né, esse recebimento também internamente vai chegar num outro formato, e essas análises, então, seguirão um novo modelo, ou seja, a gente terá uma maior transparência, um maior suporte para fundamentar o pedido de renovação ou não dessas licenças, porque os parâmetros passam a ser mais objetivos e diminui a discricionariedade. Esse tema, né, foi sugerido a SEMAD por iniciativa do servidor Cláudio Mesquita, durante o mestrado, né, foi trabalho dele de dissertação, e aí a sugestão, então, de adotar um sistema padronizado para avaliar essa questão ambiental durante a renovação das licenças. Essa proposta, ela foi reformulada, né, quem tiver curiosidade, a dissertação está disponível na internet também, mas com base nela foi discutido, né, foi criado o grupo de trabalho dentro da SEMAD e contou também com a contribuição, né, das equipes das regionais. Então, o IDAL, ele não tem o objetivo de substituir a análise técnica que já era realizada, mas minimizar essa subjetividade e maximizar a padronização das análises. Ele não tem um caráter decisório, mas compõe a avaliação de decisão do pedido de renovação. E aí, para que a gente possa começar a entender isso tudo, né, a gente passa por alguns conceitos. Então, o que é o IDAL licenciamento? Ele é um índice que visa auxiliar a análise de mérito quanto à aptidão para a renovação da licença. E ele é composto de 4 indicadores. Nós temos o cumprimento das condicionantes gerais, nós temos a conformidade da execução do programa de automonitoramento, as condutas mitigadoras de inconformidade e a ocorrência de evento crítico. E aí a resolução, ela traz esses conceitos, né? Então, quando pensamos no licenciamento, o que é a condicionante geral? É aquela lista, né, que vem no certificado ali ou no parecer, constando todas as condicionantes do licenciamento, exceto as de automonitoramento, porque as de automonitoramento são consideradas condicionantes específicas. Então, o que está geralmente lá no plano, né, ou no programa de automonitoramento? Aspectos ambientais, né, referentes a efluentes líquidos, sanitários, industriais, emissões atmosféricas, ruídos e vibrações, resíduos sólidos, enfim, de acordo com a atividade.
Na outorga, a mesma coisa. Nós temos as condicionantes gerais da outorga, que são aquelas, né, que dão subsídio para a concessão da portaria de outorga, e, ao mesmo tempo, nós temos as condicionantes específicas, que são aquelas relacionadas a monitoramento dos pontos de captação, né? Então, nós temos a questão de controle qual e quantitativo de captação e também da reservação, né, tanto consultivo quanto não consultivos. E nós temos um IDAL licenciamento global, ou seja, é o índice para a renovação da licença, que vai advir, né, da média aritmética dos índices individualizados de mesma natureza, referentes àquele processo de renovação. Então, aqui no decorrer, vocês verão as fórmulas que foram criadas, né, e todos os parâmetros, todos os relatórios, todas as análises serão atribuídos notas, né, e a gente obtém um resultado e leva para uma fórmula geral. Eu até brinquei na outra evento, que quem não gosta de matemática e fez direito, agora vai ter que gostar, né? Porque aqui está cheio de fórmula também. Então, o Estado colocou isso tudo de forma parametrizada, né? Assim que a gente vai começar a enxergar o cumprimento das condicionantes. Classifica também o evento crítico. O que seria o evento crítico? A ocorrência de um evento de cunho socioambiental, o qual ocasionará a inviabilidade da operação do empreendimento enquanto esse persistir. E a inconformidade, que é uma situação advinda de ações executadas pelo empreendedor ao longo da vigência da licença ambiental ou da outorga, mas não impede a operação do empreendimento. Mas ela também precisa ser sanada, ela não pode permanecer sem nenhum tipo de adequação. Bom, o IDAL licenciamento, onde que ele vai se aplicar? Nos processos de renovação de licença de instalação, ou no caso da renovação da LO, nessas modalidades, ou seja, no caso do LAS-RAS, o LAC, a LAT e a licença ambiental da ADN 74, né, que muitas estão entrando em fase de renovação agora, ressalvadas AFs, porque, não sei se todos lembram, mas as AFs não tinham condicionantes, né, então ela não tem esse relatório para entregar. Mas todas as demais havia condicionantes, então a gente tem o que analisar. Como que faremos, então, esse valor do IDAL licenciamento? Cumprimento de condicionantes gerais, a conformidade da execução do programa de automonitoramento, a conduta mitigadora da inconformidade e se tivermos ocorrência de evento crítico. Então, o valor do IDAL, ele é obtido com a conjugação desses 4 indicadores. E, nesse indicador de cumprimento de condicionantes, ele sintetiza a avaliação do órgão quanto ao cumprimento da finalidade desse tipo de condicionante, a forma como ela foi realizada, bem como os prazos para a sua execução. Então, nós teremos atribuição de notas. No mérito, a gente vai avaliar se a finalidade da condicionante foi cumprida. Então, foi cumprida? 0,5. Finalidade não atendida? Nota 0. O modo, avaliar se a condicionante foi cumprida conforme a sua descrição. Da mesma forma, atendido 0,2, não atendido 0. E o tempo, avalie se a condicionante foi executada no prazo determinado. Então, se foi comprovada tempestivamente, nota 0,3. E intempestivo, 0. Então, esses 3 pressupostos, eles serão avaliados para cada condicionante geral e tem um peso diferente no valor final do indicador de cumprimento das condicionantes gerais. E aqui começam as nossas fórmulas. Bom, vocês vão perceber aqui que a gente vai lá na ponta para depois chegar na fórmula geral, ou seja, eu vou analisar cada condicionante, cada relatório, né, tudo aquilo que tinha que ser entregue, e sempre considerando a seguinte proporção. De 10 relatórios, né, que estavam previstos para serem entregues, quantos foram entregues, né? Então, eu sempre vou colocar, se de 10 eu tinha que entregar 10, eu consegui entregar 8, então eu vou ter 8 sobre 10. Faço esse cálculo e vou multiplicar pelo índice, né? Ou seja, o 0,5, 0,2 ou 0,3. Quando eu obtenho esse resultado, eu trago para essa fórmula primeira. Por quê? Porque, cumprimento de condicionantes gerais é igual à soma do peso do mérito mais o peso do modo mais o peso do tempo, dividido pelo total de condicionantes gerais,
e multiplica isso aqui por 100. Então, eu vou obter um número que é o das condicionantes gerais. E esse resultado que eu consigo aqui, eu vou levar ele lá para o final de uma fórmula geral, que é do IDAL licenciamento, tá? Então, só para que vocês comecem a entender aonde que isso aqui vai chegar. O indicador de conformidade, programa de automonitoramento, ele vai avaliar o quê? O desempenho do controle ambiental do empreendimento por meio do seu programa de automonitoramento para controle dos aspectos ambientais referentes, né, a efluentes sanitários, líquidos industriais, as emissões atmosféricas, ruídos, vibrações e resíduos sólidos. E ele representa, então, a avaliação de eficácia desses controles ambientais adotados pelo empreendimento através de 3 pressupostos. Ou seja, no caso do programa de automonitoramento, eu vou observar a conformidade material, a conformidade formal e a tempestividade. Quanto à conformidade material, eu vou observar a quantidade de resultados entregues de parâmetro dentro do padrão e a quantidade de resultados de parâmetros a serem entregues, ou seja, o resultado de todos os parâmetros objetos do automonitoramento, do aspecto ambiental, devem ser considerados. Então, se eu tiver lá resíduos sólidos com 5 itens, eu vou avaliar um por um dentro do parâmetro resíduos sólidos. Do efluente, a mesma coisa. Do ruído, a mesma coisa. E para cada um, eu vou atribuir notas até chegar numa média para trazer isso para dentro do resultado final da minha forma. Como conformidade formal, é a quantidade de relatórios confeccionados e entregues, né? Então, eu faço esse comparativo com a quantidade que deveria ser entregue. E a tempestividade, ou seja, quantidade de relatórios confeccionados e entregues no prazo. O relatório, ele deve conter todos os laudos das análises a serem realizadas no referido período, ou que contenha a devida justificativa para a ausência de determinado resultado, bem como para essa justificativa, né, para as inconformidades constatadas nos resultados dos laudos, ela deve ser acompanhada de anotação de responsabilidade técnica. Então, tomar bastante cuidado, porque algo, né, que não saia dentro do previsto, que precisa ser justificado e tem que ter a anotação do responsável técnico. Então, essa conformidade material, ele vai ser calculado para cada aspecto ambiental monitorado, o valor do pressuposto que será considerado no cálculo final do indicador de conformidade ambiental, calculado, né, para cada um desses itens e para todos os aspectos ambientais monitorados. No formal, calculado para cada aspecto ambiental monitorado, o valor do pressuposto que será considerado no cálculo final do indicador é a média de todos os valores que foram encontrados, né? E a forma calculada para todos os aspectos ambientais monitorados. E na tempestividade, o cálculo para cada aspecto ambiental monitorado. Ou seja, a gente vai também fazer uma média e chegar no final verificar quantos, né, que realmente foram cumpridos dentro do prazo. E aí, nós temos uma questão de peso, ou seja, essa conformidade, da mesma forma, resultado dentro do padrão legal e fora do padrão, a nota vai variar de 0 a 100, na formal a mesma coisa, e o tempestivo ou intempestivo também. Então, aqui a fórmula, né, o valor que a gente vai aplicar, vai variar de 0 a 100. E aí nós vamos trazer isso para dentro dessa outra fórmula, ou seja, fórmula de cálculo do indicador de conformidade da execução de programa de automonitoramento. Nós teremos parcelas, ou seja, eu tenho a conformidade material, formal e tempestividade. Naquela que eu obtiver a menor nota, a menor média, ela será a parcela 1 e vai multiplicar por 0,6. Aquela que eu tiver a nota maior, ela vai ser a parcela 3 e vai ser multiplicada pelo 0,15, que é o menor fator aqui de multiplicação. E aquela média, né, que teoricamente também ficou na média, ela vai ter uma nota multiplicada por 0,25. Então, isso aqui é variável, né? Para algum empreendimento, a conformidade material pode ter nota melhor, no outro pode ser a tempestividade, no outro pode ser a formal. Então, a gente tem que trazer esse resultado que a gente obteve lá atrás para dentro dessa fórmula, para a gente obter, então, a nota do CA. Ou seja, então, eu já teria a nota, né, das condicionantes gerais,
mais a nota da condicionante, né, do automonitoramento, e isso vai integrar a minha fórmula final para saber se eu tenho aptidão ou não para renovação do licenciamento. Então, aqui, da mesma forma, né, do outro relatório, sempre nessa relação de proporcionalidade, ou seja, de todos os resultados, né, que eu precisava entregar, quantos realmente eu entreguei, né, dentro do padrão. E assim por diante, né, do total de relatórios a serem entregues, quantos realmente eu entreguei. Então, eu faço essa proporção, divido e vou multiplicar por 100. E na tempestividade, a mesma coisa, né, do total de relatórios a serem entregues, quantos foram entregues tempestivamente. Então, desses resultados aqui, que eu obtiver aqui, eu volto nessa fórmula, multiplico, e aí eu vou chegar no CA total. Bom, outro indicador que nós temos é o indicador das condutas mitigadoras de inconformidade. E aí, o indicador, ele tem como objetivo avaliar se a conduta do empreendedor, em caso de ocorrência de inconformidade durante a vigência da licença, foi uma postura diligente para a solução e saneamento do problema, no prazo estipulado pelo órgão, né? Em alguns casos, às vezes, não vai ter isso pré-determinado, mas que ele adote as medidas, né? Sane essas não conformidades dentro do mais breve possível. E aí, da mesma forma, nesse caso, nós temos o peso, que é para inconformidade gerada e que foi sanada, nós teremos o peso 1, nota 1. Se essa inconformidade foi gerada e está em processo de saneamento, isso considerando o momento da renovação, eu vou ter nota 0,5. Agora, teve inconformidade, não foi sanada, não iniciou, então ela será menos 1. E aqui nós temos uma variação que será de menos 10 até 10. Então, é a nota que eu vou conseguir ter para esse indicador. E aí, a mesma coisa, eu volto na fórmula. Eu coloco, né, a total de inconformidades que foram identificadas, né, e coloco quantas realmente foram sanadas, faço esse cálculo e vou depois multiplicar por 10 para obter o MI, que é um, né, dos itens da fórmula final do IDAL licenciamento. Outro indicador que nós temos é o de evento crítico, né, a ocorrência do evento crítico, ele é de cunho socioambiental, com efeitos potenciais ou efetivamente potencial poluidores ou degradadores do meio ambiente, e que há uma inviabilidade da operação do empreendimento, né, enquanto ele persistir. Então, a gente não consegue dar continuidade na atividade. Como exemplo, né, trazido pela própria SEMAD, ela colocou o vazamento de algum reservatório subterrâneo de combustível, e um exemplo que me chamou bastante atenção é a ampliação irregular de atividade sem o incremento dos controles ambientais. Então, ampliar o empreendimento sem a devida licença não será só infração administrativa, né? Mas ela vai ter um peso aqui também, tá? Se ela tiver ocorrido, né, sem a observância aí dos controles ambientais. Então, o que vai acontecer no caso do indicador de evento crítico? Foi identificado o evento crítico ainda presente no momento da análise do processo de renovação ambiental, o valor do EC será uma nota 30, ou seja, nós vamos diminuir isso depois lá no cálculo final. Então, ele não é um indicador positivo, né? Ele vai diminuir a nota final. Agora, não foi identificado, né, nenhum evento crítico, ou foi identificado, mas ele está sendo, né, sanado, então ele não gera impacto na nota final do IDAL licenciamento. Então, isso aqui é um indicador bastante interessante, que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque ele corre o risco, né, de jogar a nossa nota final lá para baixo. E aqui chegamos, então, na fórmula final, né, de obtenção do IDAL licenciamento, ou seja, nós temos as condicionantes gerais, mais as condicionantes do automonitoramento. E aí, como eu tenho duas variáveis, né, eu vou dividir por 2, que é o N que está logo embaixo aqui na fórmula dentro do parênteses. Encontrado isso, eu vou somar com a questão, né, da inconformidade e diminuir se eu tiver o evento crítico, tá? E assim nós chegaremos no resultado, ou seja, se eu tenho, né, aptidão ou não para renovação da licença. A minha nota, ela vai variar de 0 a 100, e mesmo que o índice, né, de inconformidade seja alto, a minha nota nunca vai passar de 100. Então, o meu limite é 100. Eu acho que se passasse de 100, devia ganhar um bônus, né? 2 anos a mais na licença, alguma coisa assim, porque, afinal de contas, é muita coisa para se cumprir. Mas, enfim, a legislação não trouxe essa previsão,
Pelo contrário, né, a gente tem algum tempo diminuído aí, conforme principalmente a questão de autos de infração. Mas vamos lá, teremos 4 faixas, ou seja, quando essa nota final, né, obtida aqui nessa fórmula, então essa fórmula aqui deu um resultado. Se ele for inferior a 70, então significa que a gestão ambiental é frágil. Então, inaptidão à renovação da licença ambiental. A faixa 2 vai de 70 a 80, ela indica que a gestão ambiental em aperfeiçoamento, ou seja, ela necessita de ações para a busca de melhor desempenho. De 80 a 90, gestão ambiental, capaz de assegurar confiança quanto à proteção do meio ambiente para fins de renovação do licenciamento. E a faixa 4, que é a nota maior que 90, né? Parabéns, você venceu. A gestão ambiental evidenciada como adequada à proteção do meio ambiente com fundamentação na avaliação realizada. Então, é assim que nós chegaremos, né, numa nota final para indicar, para sinalizar para o analista, né, se aquele empreendimento é apto ou não para a renovação do licenciamento. Antes de eu falar do IDAL outorga, eu vou trazer as disposições finais transitórias, que são mais ligadas ao licenciamento, até para a gente não misturar muitos assuntos. Bom, então, a resolução, né, ela vai se aplicar no licenciamento ambiental, que foi, inclusive, né, deferido, aprovado lá na DN 74, e que esteja em fase de renovação, se ela se enquadrar no LAS, né? Por exemplo, no caso da 217, porque tem condicionante, né? No caso da AF, não tinha. E essa análise de requerimento independe da avaliação prévia do cumprimento das condicionantes. Aplicável, então, na licença ambiental e na outorga formalizados a partir da vigência e os já formalizados e ainda não avaliados pelo órgão. Os processos que já tenham sido iniciada essa avaliação, vai se aplicar a resolução quando ensejar maior equilíbrio na decisão. E isso precisa vir em justificativa, parecer. Processos que já foram formalizados pode resultar em pedido de informação complementar em razão de ser um fato novo, né, conforme está previsto lá no decreto 47.383 de 2018. Os processos de licenciamento que foram formalizados, né, a renovação até 31 de dezembro de 2021, então a pessoa está operando com base na prorrogação automática, para as condicionantes que foram estabelecidas na licença anterior e que envolvam entregas periódicas, pode ser realizada a avaliação de desempenho dos últimos 3 anos. Então, se isso, né, se a gente enquadrar nessa hipótese, vai ocorrer a notificação via SEI, com prazo de 30 dias, para entregar o relatório complementar de desempenho ambiental com a devida anotação de responsabilidade técnica, observado o termo de referência que foi disponibilizado pela SEMAD, com prioridade na análise do pedido. Então, para o licenciamento, é isso, tá? Nós temos que observar, então, todos os prazos, todos os parâmetros, todos os indicadores, né? Tudo aquilo que foi colocado e verificar essa conformidade na entrega das informações, né? Lá dentro da parte de autos de infração, a gente acaba tendo, às vezes, né, a infração de descumprimento de condicionante e que não leva muito em consideração, né, se ela não foi entregue ou se ela foi entregue, mas foi fora do prazo. Aqui, pelo menos, né, a gente vai ter essa diferenciação porque teremos pesos diferentes, né, para cada uma dessas situações. Com relação ao IDAL outorga, né, ele vai se aplicar aos processos de renovação de outorgas, independentemente de vinculação do processo de licenciamento ambiental, ou se tem, né, necessidade de processo de licenciamento. E da mesma forma, né, muito parecido com o IDAL licenciamento, nós vamos observar o cumprimento das condicionantes gerais, a conformidade da execução do automonitoramento, as condutas mitigadoras de inconformidade e se tivemos a ocorrência de evento crítico, né, naquele ponto de captação. Então, da mesma forma, né, na questão do indicador do cumprimento das condicionantes gerais, a gente vai observar o mérito, o modo e o prazo, atribuindo as mesmas notas, né, 0,5 quando atendida, 0 não atendida, o modo 0,2, o tempo, né, se a comprovação dela também foi tempestiva, 0,3. E aí a gente traz aqui, né, a fórmula da condicionante geral. Então, da mesma forma, peso do mérito mais o peso do modo, o peso do tempo, dividido pelo total de condicionantes gerais,
e multiplicado por 100, né? E em cada um desses pressupostos, a gente vai sempre observar da quantidade de relatórios entregues, quantos realmente foram entregues, né? E fazendo essa proporcionalidade, multiplicando aí pelo fator 0,5, 0,2 ou 0,3. Do automonitoramento, a mesma coisa. Nós temos conformidade material, ou seja, se o resultado está dentro dos valores outorgados ou fora dos valores outorgados, né, no caso das captações. E as análises laboratoriais, resultado dentro do padrão legal ou fora do padrão legal. Lembrando que a análise de laboratório, se o laboratório não for devidamente autorizado, credenciado, né, é considerado não entregue. Então, tomar cuidado também com relação a onde essas análises estão sendo feitas. Para conformidade formal, resultados entregues e não entregues, né, a nota variando aí de 0 a 100 também, e a tempestividade, ou seja, entregou tempestivo ou intempestivo. E do mesmo modo, para cada um desses indicadores aqui, né, que a gente tem, o menor é atribuído, né, uma multiplicação ali pelo índice maior, ou seja, pelo 0,6, a nota maior vai para o índice menor e o médio que fica no 0,25. Então, nós teremos aqui a conformidade material, né, que vai ser analisada, da mesma forma, né, a quantidade de resultados que foram apresentados dentro do parâmetro, dentro do padrão, e quantos que eram esperados. Então, obtendo essa conformidade material, obtendo a conformidade formal e mais a tempestividade, eu volto aqui nas parcelas e faço essa distribuição, né, que os pesos aqui estão diferentes e inversamente proporcionais para trazer um equilíbrio, de certa forma, na formulação desse indicador. Também teremos a questão das condutas mitigadoras de inconformidade, os pesos são os mesmos, ou seja, gerada e sanada vale 1, geradas em processo de saneamento meio, não sanadas valerá menos 1, né, e a nota variando de menos 10 a 10. Também a fórmula do indicador de inconformidades, então você vai observar quantas foram geradas, quantas foram sanadas, fazer essa divisão e multiplicar depois por 10. Evento crítico, a mesma coisa. Se ocorrer o evento crítico, né, eu tenho uma nota 30, ela vai ser diminuída lá na minha fórmula final, né? Se eu tiver em fase de saneamento, ou já tiver sido resolvida, aí ela não vai influenciar, porque ela será igual a 0, né? Então, na fórmula final, ela não fará diferença. Agora, aqui no IDAL-UTOG, a gente tem uma pequena diferença. Lá no IDAL-licenciamento, a gente somava a condicionante geral mais a condicionante de automonitoramento e dividia por 2, mais o MI menos SI. Aqui na UTOG, a gente vai atribuir 30% do peso, né, para as condicionantes gerais e 70% do peso para as condicionantes de automonitoramento. Então, a fórmula é um pouquinho diferente. Quem está mais habituado com o outorga, acho que até vai entender essa lógica aqui, que a condicionante geral da outorga geralmente é 1 ou 2, né, e as condicionantes do automonitoramento é que realmente tem um volume maior, né, de itens a serem cumpridos. Então, o IDAL outorga, no final, a fórmula é um pouquinho diferente, mas o raciocínio é sempre o mesmo, ou seja, eu pego as condicionantes gerais, mais as condicionantes do automonitoramento, vou ter essa proporção aqui, né, de 0,3 e 0,7, vou somar com as questões de inconformidade, e se tiver evento crítico, eu vou diminuir. E aí, do mesmo jeito do licenciamento, ou seja, minha nota vai variar, né, de menos 70 até 90, e aí vai ter uma indicação, né, para aptidão à renovação da outorga em análise ou não, né. E assim, enquanto gestores ambientais, né, que seja da própria empresa, né, equipe interna ou consultoria ambiental, utilizar da planilha que foi colocada, né, o simulador que está lá no site da SEMAD, para ir acompanhando essas condicionantes, será algo bem interessante, porque ela também vai começar a sinalizar para você isso aqui, né, a nota não está boa não, a gente precisa melhorar, o pessoal está entregando muito relatório fora do prazo, com padrão, né, inadequado. Então, assim, acaba que o simulador vai ser uma ferramenta de trabalho muito interessante que a gente vai precisar usar, né, para quem realmente aí acompanha os clientes na questão das condicionantes, né, dos empreendimentos. Bom, falei rápido, velocidade 3, né, o prazo, apesar de hoje ser um pouquinho maior, mas, assim, a ideia realmente era trazer para vocês, instigar a curiosidade, é um material bem interessante para a gente estudar, né,
E o que eu posso desejar a todos é uma boa gestão, né? Porque agora, pelo menos, a gente vai ter uma ferramenta aí para tentar padronizar e não ter decisões tão discrepantes como é comum acontecer, né? Acho que esse é o desejo de todo mundo. Muito obrigada. Parabéns, Regina, extremamente esclarecedor, e agora deu tempo de esticar, né, a ida ao autor.